Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Joelma Bianco e esse é o canal História e Cultura de Orleans. Neste dia 19 de maio de 2025, dando continuidade aqui com a entrevista aqui com meu amigo Lismael Ferrarese, orleanense, dotado de vários dons, né? Já gravamos um vídeo, agora ele vai contar mais histórias, né, Lismael? Cantou uma música aí no primeiro vídeo. Me conta um pouco sobre a tua vida profissional na 106 FM. Então, Joelma, prazer estar aqui. Pessoal que não viu o primeiro vídeo, vai lá e curte, compartilha e assiste o primeiro. Então, a minha vida profissional, enfim, no rádio, começou no ano de 2009, quando, eu lembro até o dia, 1º de maio, eu fui dar aula de violão no Barracão e o Clodoaldo Bianculoli foi comigo naquele dia, porque era a primeira aula, era à noite, e ele foi junto comigo por ser a primeira aula, e aquele curso era, enfim, a Rádio Luz e Vida patrocinou, né, na comunidade do Barracão. E aí, na ida, ele ia conversando comigo e perguntou: tu, de repente, não tens vontade de trabalhar no rádio? Ele trabalhava de diretor, né? Era o gerente na época. E aí, na época eu trabalhava na prefeitura, era operador de máquina. Eu disse, pois é, eu acho que sei falar um pouco. Talvez o seminário me ajudou nisso. Mas rádio, né, no início foi um susto, assim. E aí, enfim, ele, na ida, na volta, ele já falou assim, então, o padre Lino e os diretores me incumbiram de fazer esse primeiro contato contigo para ver se tu tens interesse de ocupar uma vaga na rádio, que tinha uma vaga disponível no final da tarde, tal. E aí, se tu, dependendo da tua resposta, o padre depois faz um contato contigo. Eu dei aquela balançada, e aí no outro dia o padre Lino, então, me ligou. Lino Brunel. Lino Brunel. E aí, 18 anos de padre aqui na paróquia de Orleans. E aí ele me ligou, e aí eu fiquei animado, né? A proposta era interessante, e prometi pensar. Na época, a questão de valores era mais ou menos igual que a gente ganhava, né, como salário na prefeitura, e o rádio era assim, mais ou menos igual, então não ia ter muita mudança. A diferença é que a prefeitura, você começa a trabalhar, depois você acaba ficando efetivo, né? Tem essa situação que faz um concurso público, 3 anos depois tu pode ser efetivo, e a partir do momento que é efetivo, tu tem aquela garantia que ninguém pode te tirar, pode entrar o partido de cá, o partido de lá, eles podem até te chamar de feio, mas te tirar eles não podem. Então, isso pesou na hora de dar um sim. Até que aconteceu um fato aqui na comunidade do Rio Pinheiros, e que talvez o povo não saiba. Quem trabalha na prefeitura sabe, né? Mas o povo não sabe. Eu trabalhava na rede escavadeira e fui trabalhar numa barreira de areião que tem aqui na comunidade. Próximo à capela, né? Próximo à capela, em direção ao Rio Pinheiro Baixo. Né? Sim, bem pertinho. E aí, então, a gente estava, eu numa rede escavadeira cavando, em cima de um barranco alto, quer dizer, estava frouxando o areião para depois ir por baixo, juntar o areião e pôr em cima das caçambas, né? E tinha uma outra máquina que estava só fazendo isso, só carregando as caçambas. Enquanto ela carregava, que a gente chama ela de pá carregadeira, eu com a reta escavadeira estava instalada, né? A gente instala as sapatas e cava o areião. E aonde eu estava era um barranco um pouco alto. Na hora eu trabalhando e a máquina, o terreno onde eu estava desmoronou, desbarrancou, e a máquina foi indo, foi caindo devagarzinho, ela foi deitando devagar. Deu tempo, claro, de eu me segurar nos ferros, ali não me machuquei, nem me arranhei, apenas levei um susto. Aí, na hora o pessoal veio todo apavorado, não, tá tudo bem, saí rindo, né, tava tudo certo, graças a Deus, não houve nada. Mas aí em casa, depois, à noite, comecei a pensar, será que isso não é um sinal lá de cima, dizendo, aceita o convite do Padre Lino para trabalhar na Rádio Luz e Vida. No outro dia eu disse, padre, se a vaga ainda está disponível para mim, eu estou dentro, estou disponível. E aí, enfim,
comecei a trabalhar, acho que na rádio dia 20 de maio, deve estar fazendo amanhã, deve estar completando 16 anos amanhã. Ai, que coincidência, que legal, e hoje você está aqui. Amanhã deve fazer 16 anos. E aí, claro, mas no microfone levou uns dias ali, eu fiquei uma semana aprendendo. E aí, dia 1º de junho é que eu acredito que eu fiz o primeiro programa no microfone. Todo atrapalhado, todo nervoso, né? Faz parte. Mas, graças a Deus, pessoas boas me ajudaram, né? O Ednilson Perdonar foi uma pessoa muito importante quando eu entrei no rádio, porque ele, formado em jornalismo, muito inteligente, experiente no rádio, ele me deu muita bagagem e conhecimento para começar sem tremer tanto, né? Porque o início é muito difícil. E então ele me ajudou muito, me ensinou muita coisa interessante que eu trago até hoje. Ednilson Perdonar, pessoa que amo ele de coração, né? Ele amigo, né? Um abraço para ele, e ele sabe de tudo que a gente passou lá naquele início. E outros ajudaram também, como o Carlão, né? O Carlos Della Justina, o próprio Evandro Flor, o próprio Joelson Mendes. Todo mundo deu uma força dentro do que eles sabiam. Mas o Ednilson ele foi crucial, assim, né? O Ednilson ele me dava aula de como conduzir o microfone no rádio. E sempre me disse, falar menos é mais. Eu escutava ele dizer isso. Falar menos é mais, né? Às vezes tem coisa que a gente fala e é desnecessário. Então, enfim, me ajudou muito. E aí, música gaúcha eu já tocava, a gente já tinha uma noção de música gaúcha. Então não foi muito difícil entrar naquele universo ali de música gaúcha e tal. E aí estamos aí até hoje, já vai fazer amanhã 16 anos. Gosto, né? Enfim, eu tive convites até para trabalhar em outras emissoras, mas gosto muito da Rádio Luz e Vida. E, enfim, a gente se dá bem também com o pessoal, né? Com a gerência, com os padres que passaram, né? Então, e também, claro, se dá bem não é ser amigo do gerente e do chefe, se dá bem é fazer o certo. Trabalhar com horário, com compromisso, com respeito, porque quando tu tem um microfone na tua frente, tu tens uma arma poderosíssima para o bem ou para o mal. Então, ter consciência da arma que tu tens na frente para o bem e para o mal, né? Então, e quando eu falo para o bem e para o mal, não é falar palavrão no microfone, mas é política, puxa para um lado, não puxa para o outro, ou eu não gosto daquele ou daquela comunidade, ou vou fazer uma propaganda a mais para essa e não faço para aquela. Então, é uma arma poderosíssima para o bem ou para o mal. Então, ter então, isso que eu falo, trabalhar certo, compromisso, seriedade, sabendo o que está fazendo e sabendo, não, tu quer trabalhar só esse ano, não quer trabalhar mais no ano que vem? Né? Tu queres continuar no rádio? Né? Então é isso, essa determinação. Trabalhar imparcial, respeitando as pessoas, respeitando as comunidades, respeitando os anunciantes, principalmente, né? Compromisso com eles, que nos pagam o nosso salário, somos pessoas que investem. E aí as coisas vão acontecendo, né? O dom, a gente vai também liberando a fala, porque falar em público é uma coisa, falar no rádio é outra coisa, porque você está ali sozinho entre quatro paredes, então é um pouquinho diferente. E aos poucos as coisas vão acontecendo, graças a Deus. Eu sou muito grato, a Rádio Luz e Vida, amo de paixão, né, o que eu faço ali, né, enfim. E espero também estar agradando as pessoas com o meu trabalho, né, que ele não sabe, nem sempre nós temos essa resposta. De 4 em 4 anos, pesquisas são feitas para os partidos políticos. Então, todo partido que vai fazer uma pesquisa, quem é o cara mais indicado para ser prefeito ou vereador? E já nessas oportunidades são feitas pesquisas para a rádio também, né? E os resultados, graças a Deus, sempre bom. Graças a Deus, eu tenho que agradecer as pessoas que acreditam no trabalho da gente, que gostam. Talvez alguém não goste, que Deus me perdoe por isso, né? Mas sou muito feliz no rádio, assim, desse jeito, né? Talvez trabalhando em outro setor, de repente no jornalismo ou esporte, talvez não me daria tão bem, né? Mas
A música, eu gosto de música, então seja música gaúcha ou rock, eu me identifiquei, assim, né? Gosto do rádio. E o Rio Pinheiros, né, o que aconteceu ali foi graças a Deus não foi nada grave, mas nunca vai sair da minha memória, né? Foi o dia que não. Agora acho que é a hora de dar o sim. Aconteceu ali, mas a gente ficou quietinho, nunca falou nada para ninguém, talvez pouco sabe, né? O pessoal que estava lá no dia, viu, né? Lismael, e o recorte histórico, que você foi o repórter? O recorte histórico foi a forma que quando eu entrei no rádio... Em 2010, né? 2010. Então, como eu não sabia nada de rádio, assim, né? O Ednilson me ensinando a como trabalhar, como lidar em uma entrevista, surgiu a oportunidade de fazer entrevistas com idosos no município de Orleans, em especial na paróquia Santo Otília. E aí o Ednilson me deu a missão de eu fazer o recorte histórico entrevistando pessoas com mais de 80 anos. E aí, inicialmente, eu acredito que entrevistei vários com acima de 90. E para mim foi maravilhoso, por quê? Primeiro porque eu gosto de conversar com idosos, adoro, né? Para mim, eu estar conversando com uma pessoa idosa, a hora não passa, começo a falar e ouvir, mas aquilo foi importante na minha vida porque ali eu aprendi a entrevistar, perguntando e ouvir a resposta sem eu mesmo, porque tem entrevistadores que vão te entrevistar, eles te fazem uma pergunta, mas eles mesmos dão a resposta. Horrível isso, né? Mas infelizmente tem, e às vezes no horário nobre. Então, o Ednilson me ensinou muito isso, né? Pergunta e ouve a resposta toda. Então, me ajudou muito nessa parte, e foi ali que eu aprendi, então, um pouco mais, deu um pouco mais de coragem para situações que precisei mais na frente, entrevistar um bispo, entrevistar um político, entrevistei um deputado, entrevistei o governador do estado, então, mas aquele início ali é que me ajudou a dar sequência, né? Mas a gente sempre treme na base quando vai entrevistar alguém, sempre daquele, pelo menos no início da entrevista, depois vai indo, né? Principalmente quando é um assunto que a gente não entende muito, né? Esses dias fui entrevistar um dentista e eu contei a minha história para eles. Quando eu era pequenininho, a minha mãe dizia, se tu fizer arte, eu vou te levar no dentista. Sabe? Sabia que não gostava, que tinha medo. Né? Ou levar injeção, né? Então, eu contei para o dentista antes de perguntar as coisas para ele, e aí ele entendeu que não, ele não entende nada de dentista, né? Mas enfim, a entrevista saiu. Sim. E assim é nós que entrevistamos pessoas, quando o assunto a gente não sabe nada, a gente fica tenso. Quando é um assunto que a gente sabe um pouco, pelo menos, a entrevista vai fluindo, né? E assim aconteceu comigo e acontece até hoje. Quando entra... Esses dias fui entrevistar o nosso bispo, né? Tremi na base, apesar de ele estar sempre envolvido na igreja, desde pequeno, canta, está sempre muito perto dos padres, tem amizade com os padres, mas pô, vou entrevistar um bispo, né? Olha a responsa, né? O que eu vou perguntar para ele? Então, estava muito nervoso, mas depois as coisas saíram. Mandar um abraço para o Adilson. Enfim, 2 vezes já tive a oportunidade de entrevistar ele. Claro, ele vai dando coragem para umas próximas situações que a gente não sabe que vai vir futuramente, né? Quem trabalha nesse ramo, eu nunca me esqueço que o Newton Lawley me falou no primeiro dia de trabalho que eu entrei na rádio, e ele esteve lá no estúdio, e ele disse, Ismael, a partir de hoje tu é radialista, te acostuma com isso e anda sempre com um gravador no bolso. E realmente, no início, então, a gente tinha um gravadorzinho com fita, né? E sempre tinha um comigo no meu carro, assim, né? Tava perto, onde eu estiver. Que vai aparecer aquela pessoa para tu entrevistar e tu nunca sabe quando vai aparecer. Hoje, o celular, ele substitui esses gravadores analógicos que tinham lá atrás, que, né, faz tudo, faz áudio, faz vídeo. Tá sempre no bolso, né? Mas realmente, tu nunca sabe quando aquela pessoa boa de ser entrevistada vai aparecer na tua frente, que tu vai ter a oportunidade de entrevistá-la. Então, a gente vive um pouco isso. Mesmo estando de folga, estou lá na praia, de chinelo, tal, apareceu uma pessoa, é aqui, vamos usar a minha profissão, radialista, comunicação, né? Sim. Eu entrevistar uma pessoa importante que apareceu aqui do nada. E assim, eu tento fazer isso da melhor forma possível, apesar de que talvez não tenha vocação
para o jornalismo. Gosto mais do musical, de estar interagindo, brincando, né? Ter uma comunicação mais leve. E o jornalismo é uma comunicação mais responsa, assim, né? Então, talvez não tenha vocação, não que não tenha vocação para entrevistar, mas eu sinto que, para mim, eu não me identifico tanto no jornalismo como na música, assim, né? No rádio musical, né? Pois é, eu lembro que em 2010 eu escutava o Recorte Histórico e eu me apaixonava com aquelas entrevistas. Daí eu pensei assim, ai, meu sogro está com 82 anos, né? Porque eu disse, eu vou chamar o Ismael. De fato, ele morreu naquele ano. Naquele ano, né? E eu tenho a gravação guardada com carinho. E também eu liguei para ti para vir entrevistar, você veio, era em dezembro, era na época de colheita de fumo. E avisei você do Olavo Alberton também, Sim, que já é falecido também. Entrevistei o Olavo também. Eu acho que daquele pessoal que eu entrevistei, deve ter pouca gente Com que não tenha certeza, já é falecido, pouco, né? porque eram todos assim de 80. Então, se tem alguém ainda vivo... Já faz 15 anos, né? São poucos. Pouca gente, deve ter muito pouco. E, claro, eu não consegui entrevistar todos, né? Com certeza. Então, ia numa comunidade, 2 ou 3, cada comunidade. Em algumas comunidades não tinha nenhum idoso, enfim, não fui, mas dentro do que eu pude, a gente, acho que na época foram quase 150 entrevistas. E não sei se perdeu esse material, enfim, né, porque a rádio arquivou isso por um tempo, mas a gente não sabe se ainda encontra esse material, né? A gravação do sogro eu tenho guardada. Aquela vez eu te procurei na rádio, tu me passou no CD. Alguma coisa tem, mas muitas coisas vão se perdendo, né, muito tempo, né? E aí as coisas vão mudando, por exemplo, o CD, que gravado em CD hoje já não tem mais, é tudo pendrive, então a tecnologia vai mudando e aí algumas coisas vão se perdendo. Quando eu entrei no rádio ainda tinha o toca-disco de vinil, que já era uma coisa ultrapassada, mas ainda tinha. Hoje já não temos lá os nossos arquivos, lá, o nosso museuzinho, está tudo lá guardado, encaixotado, bem embalado, né? Inclusive os discos, né? Mas não se usa mais nada, né? Ismael, você tem o programa Rancho Alegre nos domingos de manhã, né? Domingo de manhã. Começa em que horário mesmo? A gente começa depois da missa. Às vezes... 8, né? Como a missa termina em torno de 9 horas, então 9 horas já começa o programa em seguida. Como a gente ajuda lá o padre dentro do que pode, e toca algumas missas durante o mês, no domingo de manhã, e aí, sabe que depois de cantar umas 15 músicas durante uma missa, dá uma fome medonha, né? Aí eu saio da missa e vou tomar um cafezinho para poder pegar 4 horas no microfone do rádio. Aí, então, normalmente começa às 9h30, em torno de 9h30, por isso, para dar esse espaço de tomar um café, enfim, né, procurar um lanche. Mas, não, às vezes, quando não toco na missa, então começa já às 9h, né, enfim, mas vai até 1h da tarde, assim, né. E, claro, tem os horários de pico, né, que a gente sabe que o pessoal ouve mais ou interage mais, que é entre 10h30 e meio-dia e meio, então... Mas geralmente às 9h começa o programa. Bem animado nos domingos, né? O pessoal está fazendo um churrasco, liga para o Ismael, olha aqui, nós estamos aqui comendo churrasco, manda uma música para o fulano de tal, manda foto. Aí eles mandam a foto do churrasco, daí a gente lá, tomei um café reforçado, não tem nada. Mas dá uma fome danada ver aquele churrasco. Assim, às vezes mando foto de uma galinha ensopada, ou de outros pratos que eles fazem, lasanha e bolo e coisa nada, e uma bebida. Né? Mas, claro, ajuda a interagir. A gente tenta, no microfone, passar para as pessoas que estão ouvindo do outro lado o que a gente está sentindo naquela hora. Né? Que às vezes a pessoa está em casa, o que eu vou fazer de almoço hoje? O peão lá da rádio falou que viu uma foto do churrasco. Vamos fazer churrasco também. Então, acaba estimulando alguém a fazer algo, né? Está indeciso, vamos fazer um churrasquinho. Né? Ou outro, às vezes tem dia que um faz uma vaca atolada ou uma lasanha e a gente fala lá, vamos fazer. Né? Então, é um pouco isso. Não que a gente vende, é uma ideia, né? Mas é um pouco também do nosso trabalho. Assim como quando a gente faz um comercial,
seja de um restaurante, ou de uma loja de imóveis, enfim, ou do supermercado, a gente não só vende a ideia que lá tem um restaurante, porque todo mundo sabe onde é que estão os restaurantes, né? Quem mora aqui sabe, né? Mas a gente tem que vender a ideia que não, lá é o melhor restaurante, lá é o melhor supermercado. Então essa é uma missão também do comunicador, não só dizer que ó, lá naquela rua tem um mercado, lá naquela tem outro. Tem que cativar, né? Cativar as pessoas, né? Então isso a gente chama de vender o peixe, né? Não é só falar que eu tenho peixe, não, que o peixe que eu tenho aqui vai te trazer saúde, vai te trazer alegria, vai te alimentar a família inteira, tu vai amar esse peixe. Então essa é um pouco do trabalho do radialista, até do teu trabalho, entrevistando pessoas, né? Trazer a entrevista boa e fazer com que a entrevista fique descontraída também é o teu trabalho. Então a gente que trabalha na mídia é um pouco isso, não é só ir lá ler, porque tem os textos lá para a gente ler, né? Supermercado tal, na rua tal, tem isso e tem aquilo. Eu tenho que passar essa credibilidade. Ó, esse mercado que eu estou falando é o melhor que tem. Lá eu te garanto que lá vai ser mais barato que todos os outros vão te lograr. Então é um pouco da missão de quem está do outro lado, seja no rádio, seja na tela, assim, com a imagem, né? Da nossa missão, né? Porque o radialista, ele não é só o radialista rádio, ele é qualquer apresentador de programa, inclusive o teu, é encaixado como radialista também. Tu sabe que o pessoal me encontra por aí, a nossa repórter, eles dizem, eles brincam comigo. Exatamente. Um apresentador, né, de um programa de TV, porque se eu pegar essa imagem feita com uma câmera pequena e eu colocar lá na minha TV com tantas polegadas, ela vai passar uma imagem como um programa de TV. Né? Então, é um apresentador de TV. Né? Talvez lá na hora de um fichamento, eu quero me aposentar, vai entrar lá como radialista. A radialista, inclusive, nós temos aí a CAERT, que é a Associação das Emissoras de Rádio de Santa Catarina, e tem emissoras de TV cadastradas também. E aí, numa reunião que eu participei esses tempinhos, que foi lá em Nova Veneza, eu com a Thaís, a gente esteve lá, e eles falaram que todo mundo que trabalha na TV, mas está fichado como radialista, com exceção quem é, no caso, formado em jornalismo, é jornalista, né? Mas, enfim, quem não é formado é radialista. Então, interessante as pessoas do outro lado não sabem disso, né? Sim, o Lismael, e daí você está de manhã, nos domingos de manhã, e todos os dias de tarde, daí, tarde, né? das 4 às 6, no ar das 4 às 6. É claro que às vezes as pessoas pensam, pô, mas esse cara trabalha tão pouco, por isso que é barrigudo, né? Só das 4 às 6. O que ele faz durante o dia todo, né? Então, a gente trabalha na emissora o dia todo, na verdade, né? A gente tem uma carga horária igual a uma pessoa que trabalha em qualquer comércio, né? Ou empresa, que é de 6 a 8 horas por dia. Nós também temos isso, porém ali aparece no microfone, né, no ar, aquele horário ali, né? Mas a gente tem outras atividades, né, na emissora, né, outros compromissos, né, vendas e outras coisas que para fazer uma rádio funcionar, né? Seja na parte técnica ou até eu costumo ajudar também um pouquinho nos transmissores, dar uma olhada, né, com o equipamento. Então a gente não é só aquelas 2 horas por dia, tem mais atividade, né? E que é contado, saiu de casa para trabalhar, independente que tu não apareceu lá no ar, né? Toda a equipe, nossa, faz 1 horinha por dia só, mas ele tem outra função, ele não aparece, né? Então a gente pensa, mas é vadio, trabalha mais. Não. Eu não sabia dessa não, Lismael. Todos eles têm uma carga horária de 6 a 8 horas por dia, todos têm. Como é que é o nome do programa de tarde? É Galpão Gaúcho. Galpão Gaúcho. É um programa que também já vai fazer 16 anos, dia 1º de junho. Né? Enfim, eu amanhã faço 16 anos na emissora, mas o programa começou dia 1º de junho de 2009. Ismael, tu nem sabe como eu fiquei contente que deu essa coincidência de você estar aqui. Só E amanhã, se Deus quiser, eu vou colocar
esse vídeo no Facebook, aí, no 16 YouTube. anos, Enfim. 16 anos a Rádio Luz e Vida. E não trabalhei em nenhuma outra emissora antes, né? Para mim foi uma novidade também. Uhum. E se eles me aturar mais um pouco, pretendo me aposentar ali. A não ser que eles me abusar, não, vai embora, vai. Ismael, vamos de música? Vamos. Qual é a música que vai tocar aí para nós? Que ele é um grande cantor, compositor, quem acompanhou o primeiro vídeo já viu também, tocou para a menina Cecília, e agora, Ismael? Vamos ver aqui. As canções que eu faço, como eu dizia, eu acabo esquecendo as letras. Mas enfim, gosto de compor, gosto de cantar, principalmente música religiosa. Eu não vou lembrar a letra toda, vou cantar um pedacinho aqui e vou contar a história dessa música, como é que aconteceu. Dom Hilário Moser Foi bispo de Tubarão. Bispo de Tubarão, inclusive na época eu estudei no seminário e acho que ele, enfim, se aposentou, né, como aí vira bispo emérito, e veio um novo bispo para Tubarão, que na época foi Dom Jacinto Bergman. E aí, na época, me incumbiram de fazer uma música para a chegada dele na paróquia de Orleans, na primeira missa. E aí eu vou criar uma canção para ele. E aí me veio uma música na cabeça. E aí ele veio, acho que não gostou, não vou dizer que ele não gostou da música, mas enfim, eu senti assim que ele não gostou muito disso aí. Não. E aí, mas logo um tempo depois, enfim, a música foi usada só naquele momento e depois foi esquecida. Eu peguei aquela melodia e usei para uma canção da Santa Otília que perdura até hoje. Eu vou cantar um pedacinho, eu não sei se eu vou lembrar, não estou com letra aqui, da canção que eu fiz para o Dom Jacinto e depois a da Santa Otília. Sim. Então, para o Dom Jacinto eu fiz assim. És bem-vindo, Dom Jacinto, és bem-vindo. Tua presença é paz e alegria. És bem-vindo, Dom Jacinto, és bem-vindo. Tua presença é paz e harmonia. E aí, enfim, veio a estrofe. Que, enfim, depois a música foi arquivada, porque foi usado só para aquilo ali. Sim. E aí, quando veio as músicas da Santa Otília, peguei essa melodia e entreguei assim para a irmã Rosa. Irmã Rosa, grava essa música. E ela pegou e gravou. Irmã Rosa. A irmã Rosa Castro Luciano, que deve estar bem doente, se estiver viva. Em 2005 ela já estava na paróquia, na missa de 1 ano do meu filho. Ela veio na missa de 1 ano, saudade meu filho. E ela estava na paróquia em 2005. A última informação que eu tive dela é que ela estava muito doente, ela teve um derrame, né, que a gente chama. E depois eu não tive mais nenhuma informação a respeito dela. Não sei, enfim, mas está bem debilitada. Mas, enfim, se ela tiver a oportunidade de assistir, um abraço para a irmã Rosa. Um abraço, irmã Rosa. Eu dei 2 canções para ela gravar. Uma foi essa, vou tentar cantar um pedacinho, vou cantar a outra. A outra, né? Então essa foi. Santa Otília, nossa santa padroeira, caridade. Santa Otília, nossa santa padroeira. Porque eu de letra sou péssimo, né? Outra canção que eu compus também, e aí eu lembro que eu compus numa aula de violão. Foi numa aula. Ali a aula acontecia no piso, no térreo, né, onde hoje deve ser uma loja, acho que é a loja Ferrugem ali. As aulas aconteciam ali, que tinha em torno de 80, 90 alunos de violão ali. E numa aula eu disse, vamos fazer música para Santa Otília? E aí começamos a fazer, lá no quadro, escrevendo e tal. Escrevemos primeiro uma letra e depois criamos uma melodia. E a música, eu lembro, inclusive, de antes de nós fazer a música, inclusive a irmã Rosa e a irmã Inês eram minhas alunas de violão naquele dia. Lembro que ela estava também. Foi em 2008 isso, 2008. E aí, fazendo a música, eu fiz essa canção e eu vi que ela ficou tão feliz, gostou tanto da canção, os olhos brilhavam. Eu disse, irmã, grava, tá aqui para ti.
não precisa botar o meu nome. E ela gravou. E é cantado até hoje, graças a Deus. Né? É, assim, deixa eu ver se eu lembro agora. Ó Santa Otília, rogai por nós. Ó Santa Otília, nossa padroeira, intercede por nós, ó Jesus. Ó Santa Otília, rogai por nós, e ao caminho da luz. Ó Santa Otília, nossa padroeira, intercede por nós, a Jesus. E aí, essa música ficou, pegou. Sim. Enfim, graças a Deus. E, claro, a irmã Rosa, a voz linda, ela canta bonito, né? Então, a voz dela lá no estúdio, gravando, eu estava junto com ela no dia da gravação, né? Então, o povo pegou, né? A música que pegou, a outra também. E teve outras canções de outras pessoas que eu ajudei também, não lembro de todas. Enfim, ajudei algumas outras. Lembro que fiz uma outra para Santa Otília também, assim. Santa Otília, rogai por nós. Santa Otília, rogai por nós. Inclusive, essa aqui foi a primeira canção feita e gravada, para depois vir aquele CD das canções. E quem gravou essa canção foi o cantor Daniel Alberton, lá da Invernada, né, cantor, e na época ele tinha só 10 aninhos. Era um menino, se você ouvir a canção, um menino cantando. Quem será esse menino? Agora está uma moção, né? Tá aí, fazendo música, né? Artista, cantor. né? E ele foi quem gravou, na época, eu tenho, eu acho que eu tenho isso comigo, assim. Faço e dou de coração e faça sucesso. Não, eu não penso em mim, assim, né? Então fiz e grava, Daniel. Ele era meu aluno de violão naquele ano. Enfim, estava aprendendo violão, vi que ele cantava bem, né? Já cantava, já nasceu, né, cantando, né? E aí, grava, tua voz ficou boa essa música. Ele gravou e realmente foi a primeira. Depois foram feitas as outras. E aí depois eu gravei uma na minha voz. Enfim, outras e ajudei a fazer, né? E aí teve outras que fizeram, né? Teve o seu Juscelino Caniver, que é aqui da comunidade Rubelo, também eu ajudei a fazer uma canção. Né? Não foi ele que faleceu? Faleceu agora há pouco tempo, né? A igreja está em festa, Jesus Cristo está feliz, cantotinha padroeira da nossa igreja. O nome da canção é A Igreja Está em Festa. Eu ajudei ele também a fazer. Enfim, teve outros que a gente deu teve mais músicas que foi feito ali na sala. E aí acho que teve a música da menina, agora já uma mulher casada, né? Mas enfim, na época meninota assim, acho que a Thalia, que também gravou uma canção que também a gente fez na sala de aula e ela grava, né? Então, que tem, mas sempre qualquer canção religiosa que formos fazer, sempre o sinal da cruz e uma oração do Vinde Espírito Santo encher os corações, né? Chamar o Espírito Santo naquele ambiente para iluminar as palavras certas para fazer a canção, né? E aí as coisas vão acontecendo, vem uma melodia boa, né? E tal, saudade de fazer música religiosa. Volta e meia me inspiro e faço algumas. Assim, né? Faço de evento, de baile também, mas volta e meia sai alguma coisa nessa linha religiosa. Ô Lismael, você dá aula de violão em que lugares e como é que faz para os alunos se inscreverem? Tem custo? Como é que funciona? Então, aula de violão eu já dou há 28 anos, né? Desde abril de 1997.
e de canto também, aula de voz, né, também. Então, esse ano, violão mesmo, a gente está trabalhando em São Lugero, é uma parceria com o município, aulas nas terças-feiras à noite, 7h30 às 9h30. Só que daí lá é um curso que tem começo, meio e fim. Então, quem se inscreveu, se inscreveu. Quem não se inscreveu, só o ano que vem, né? Porque não é um curso assim que entra... Não, tem começo, meio e fim, né? E entra todo mundo junto, é um aulão. Neste ano, com prefeitura, somente ali. Aí eu tenho grupos particulares, né? Que eu tenho trabalho na invernada, tem esses trabalhos particulares que a gente faz aqui ou ali, né? Mas eu já dei aula em todos os municípios ao redor de Orleans. Já dei aula em Ursanga, dois anos, Bom Jardim da Serra, 1 ano, Gravatar, 1 ano, Tubarão, que foi a primeira turma que eu tive, né? Foi em 97, foram 2 turmas, em 97. Braço do Norte desde 2014, eu só não estou lá esse ano, e Grão-Pará também em 2017, só não estou lá esse ano. Rio Fortuna, uns 3 anos a gente trabalhou, Armazém, São Martinho, não trabalhamos ainda, ainda não houve oportunidade. Trabalhei em Pedras Grandes e Lauro Miller, né, também trabalhei bastante. E volta e meia alguém chama, assim, né? Graças a Deus nunca precisou ir atrás. Sim. Todo ano a agenda se forma sem precisar sair de casa. Claro, 28 anos trabalhando, se fosse um trabalho mal feito, não duraria tanto Com tempo. certeza. Né? Tem muitas pessoas que começam a dar aula e param no caminho por um motivo ou outro. E a gente aprendeu a trabalhar assim com o falecido padre Silvestre Felipe. A memória já vai fazer 20 anos que faleceu em 2006. Então, ano que vem faz 20 anos do falecimento dele. Está sepultado em Armazém, no cemitério municipal. Ele é que começou essa escola, esse projeto. Eu dou aula hoje, mas essa escola é dele. Arte de tocar? A arte de tocar é dele. Essa escola, ele tinha esse sonho. Quando eu entrei no seminário, ele me falou do sonho, porque ele já dava aula lá no seminário. Mas ele já idoso, ele não tinha como se deslocar e dar aula lá. Né? Então ele disse para mim, eu tenho o sonho de dar aula ambulante, sair daqui da sede e dar aula lá naquele município numa noite, numa outra naquele município. Ele falando e olhando para mim naquela cara de alemão, assim, risonho, né? Que coisa, os desígnios de Deus. Já né? dizendo assim, é para ti essa. E aí, mas padre, eu quero ser padre. Na época eu disse para ele... Tu queria ser padre? Sim, estava estudando seminário para ser padre. Né? Hoje tu é casado, tem filho, sim, tudo, tem né? 3 filhas lindas, né? Enfim, mas na época eu queria ser padre. Então, como é que eu vou dar aula padre se eu quero ser padre, né? E, enfim, e aí eu estudei 5 anos, depois saí do seminário, eu não venci uma das propostas, né? Porque para ser padre tem 3 propostas, né? Que é pobreza, obediência e a castidade. A da castidade eu não venci. E com certeza é a mais difícil para quem, né? Para quem é homem. Para quem é homem, ou para quem é mulher também na vida religiosa. Ser pobre, a gente já nasce, né? Obedecer a gente aprende com o pai e a mãe, né? E depois vai aprendendo com outras pessoas. Mas a castidade, né, é uma escolha dificílima. Muitos padres se ordenaram padres, irmãs religiosas, e desistiram por não conseguir vencer esse, né? Então, enfim, né, eu também não consegui, admito. Né? Não foi uma fraqueza, eu sou um ser humano. E aí, saí do seminário, o padre, muito ligado a ele, né? Ele disse, agora tu vai realizar o meu sonho, tu vai dar aula, né? Mas padre, eu tenho que trabalhar. Não, mas tu vai ser remunerado para fazer isso. E aí ele, enfim, as primeiras turmas que eu comecei a dar aula foi ele que arranjou, enfim, foi que fez todo esse trabalho de conversar, eu tenho um professor aqui que vai ensinar assim, vai ser aulão. E os primeiros 5, 6 anos ele que fez toda essa parte, assim. Ele acompanhava uma vez ou outra, às vezes quando eu via ele aparecia lá. E aí depois, no último ano, assim, antes dele falecer, então ele estava bastante doente. Né? E aí não pôde acompanhar tanto, menos, né? Até que veio a falecer. Então eu tenho a honra de dizer que esse projeto, a arte de tocar, é dele,
o sonho dele, e eu, enquanto eu tiver saúde, vou executar. Como eu tem anos que é mais, anos que menos, mas nunca parei. Nem na pandemia, dava aula com máscara, assim, um grupo menor, né? Nunca parei, assim, e pretendo, enquanto eu tiver saúde, tiver disposição, tempo, né? Pretendo continuar a ensinar. Ensino música religiosa, ensino música normal, né? Música gaúcha, rock, sertanejo, caipira, música italiana, um pouquinho de tudo, espanhol, e, enfim, também teve a habilidade de ensinar a cantar, né? E assim vivo até hoje, mas é eu apesar de ser remunerado pelo que eu faço, né? Mas gosto muito de ensinar o que eu aprendi, mesmo que eu aprendi de graça. Né? Não paguei o que eu aprendi, eu não paguei, eu recebi de graça. Eu ia na igreja, eu via lá uma pessoa tocando, eu ficava observando, ia na porta do bar, ia lá, eu não bebia cachaça, graças a Deus não bebo, mas eu comia lá uma pipoca, um picolé, e ficava olhando a pessoa tocar lá no bar. E assim, quando tinha um baile na minha comunidade, eu ia lá, ficava olhando o conjunto tocar, e a gente foi aprendendo assim. Aprendi de graça, mas hoje, graças a Deus, sou remunerado para ensinar, porque a gente sai de casa, com carro na estrada, vai lá, leva uma caixa de som, um microfone, prepara um material que é um livro, isso aqui eu mesmo preparei para o uso, né, das aulas, para trabalhar. Então tem uma logística por trás, que não é só ir lá, ensina, não. Olha, Ismael, e como é gratificante esse trabalho da música, porque os jovens, mais os adolescentes, né, eles vão na música e eles, de repente, eles podiam estar em outros caminhos. Sim. E assim eles estão, né, muitos evangelizando também, né, buscando um caminho como tu seguiu muito bem com a igreja. É gratificante, né? É muito gratificante. A música é um vício. Entrou no ramo da música, você não sai mais, né? O rádio também costuma ser assim, o rádio. E o humor também, né? Falando do rádio, eu até comentei que o meu programa de rádio é na linha do humor, e eu devo muita gratidão ao Dorfo. Né? O Dorfo e a Salete, quem mora aqui em Orleans conhece, que é o Vadinho Jung, né? O Oswaldo Jung, o Vadinho, a Neia, que é a esposa dele, e eu tenho uma gratidão imensa, uma amizade, um carinho imenso por ele, porque quando eu entrei, ele estava ali. E aí nos encontramos numa missa, e eu disse, tu vai lá contar piada no meu programa, porque eu não quero o meu programa ser triste, quero que seja um programa alegre. E ele, feliz, foi, e a gente conseguiu, inclusive, até gravar um CD com músicas dele, porque ele é um baita compositor também, né? E, assim, a gente colaborou também, ajudou, usou um pouquinho do nosso conhecimento musical, mas ele é um baita compositor, e inclusive escreveu o hino do centenário do município de Orleans, junto com o Padre Cornélio. Se não estou enganado, ele criou a melodia, o Padre Cornélio deu uma ajeitada na letra. E eles ganharam com o primeiro lugar, exatamente. Ismael, convido você para um próximo vídeo, para nós falar mais um pouco ali dos teus amigos profissionais, essas amizades, esses bailes, e vamos falar da Mari Gaiteira e Peão, os bailes que vocês tocam por aí tudo. Pode ser, Ismael? Pode ser. Pessoal, com certeza vocês gostaram desse vídeo, então curte, compartilhe, deixe o seu comentário, o meu muito obrigado e até um próximo vídeo.